E você pode perceber que esse discurso de mercado, é sempre o tal do trickle-down economics, que é o seguinte, não, olha só, você está indo contra a desigualdade? Não vamos ser contra a desigualdade. Vamos ser contra a pobreza. Deixa o bilionário, não mexe com o bilionário. Vamos fazer subir a maré, que aí sobe para todo mundo. O mais pobre fica mais rico e deixa o mais rico ainda muito rico. Aí você chega para ele e fala assim, então beleza, põe no papel. Põe no papel e faz a conta seguinte, é fácil, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Você pega as pessoas mais pobres do mundo, põe quanto você acha que elas tinham que ter de renda para poder ter uma vida digna. Multiplica pela quantidade de pessoas, compara com o que a gente tem hoje de geração de riqueza e vê se a gente tem capacidade de gerar essa riqueza. E mais, Igor, e aí o ponto mais importante, André. Se a gente gerar essa riqueza que fecha essa conta, você acha que essa riqueza gerada vai parar na mão da galera mais pobre ou os mecanismos que existem hoje vão ser utilizados para sequestrar? Porque em 2017, que é o último número que eu me lembro, o relatório lá do Piketty, ele mostra o seguinte, da riqueza produzida no mundo, 87% foi parar na mão do 1% mais rico. E o 50% mais pobre ficou com zero. Então, como ser otimista? Aí você fala, pô, Eduardo, então o que tu tá fazendo? Se eu não lutar por isso, aí a caminhada perde o sentido. Aí você perdeu a sua humanidade. Ele estava falando, cara, eu morei já em mais de 30 lugares e eu não visito, eu moro com a galera, eu trabalho com a galera, eu viajo com a galera, nos lugares mais pobres do país. Meu irmão, se tu volta e você fala assim, ó, a gente não vai morrer no mundo melhor, mas eu nem vou lutar por essas pessoas, aí, irmão, aí acabou tudo. Aí acabou. Aí tua razão de existir, para mim, ela deixa de ser. Ela deixa de ser. Então eu sou um pessimista, mas um pessimista, meu irmão, que vai lutar até o último dia da vida para tentar fazer as coisas um pouco diferentes. Entendi, gosto dessa visão. Me sinto, assim, claro, num outro lugar, eu sinto que eu tô lutando uma luta perdida também, mas depois a gente conversa sobre isso. Esse lance de, assim, existe uma ideia de que bilionários são um problema para a humanidade. Dá para um cara ser bilionário e produtivo ao mesmo tempo? Vamos lá, ele tem uma empresa, ele tem várias iniciativas, não sei o que produzem, que não é dinheiro parado e ele é bilionário. Existe algum? Ou é sempre essa grana que acontece de um jeito meio escroto e o cara vai ficando cada vez mais rico? Vamos colocar da seguinte maneira. Existir bilionário já é o fruto de um processo de acumulação descontrolada de riqueza. Essa acumulação de bilionário riqueza... Mas vamos trabalhar com a hipótese de que ele construiu essa riqueza. Vamos. Não existe possibilidade de você construir uma riqueza bilionária num mercado competitivo. Em geral, ele é fruto de poder de mercado ou, e aí os estudos do Piketty mostram, acumulação via herança. Grande parte da desigualdade que a gente vê tem a ver com transmissão de herança. Existem exceções, eu suponho. Não, tem. Tá. Existem exceções. A questão é que, na média e no caso geral, não é meritocracia. Tá não bom. é porque ele foi lá, criou algo e virou bilionário. Pode acontecer? Pode. Mas quase todos os exemplos que a gente vê hoje de bilionários estelares, que aparecem, tem uma grande projeção, eles em geral tiveram uma estrutura familiar fantástica. Em geral, os pais eram grandes empresários ou tinham já herdado dos seus avós e tal, e tinham já um monte de riqueza que gera o quê? Oportunidade. E a oportunidade, que é exatamente você poder chegar no lugar e mostrar o que você é bom em fazer, ela fica restringida. Igor, a gente sabe disso, dentro de teoria econômica, desde meados do século XIX. Já tem teórico falando sobre como a concentração de riqueza inibe a produção de oportunidades para todo mundo. É que isso é óbvio mesmo, né? Então não é novo isso. O problema é que a gente passou muito tempo, como o Eduardo citou aqui, acreditando que se você aumentasse a produtividade das pessoas, só a partir dos anos 70 do século XX, que o mercado daria conta de dar oportunidade para todo mundo. E não deu. E não sou eu falando, é o FMI. É o FMI dizendo o neoliberalismo, que é essa ideia de que se você tirar o Estado do jogo, vende as empresas estatais, aumenta a dinâmica do mercado no controle da sociedade, que o resultado vai ser mais oportunidades, que vai ser menor desigualdade, que vai ser mais renda para todo mundo e assim por diante. 40 anos depois deu errado. Quer uma estatística interessante? Nos Estados Unidos, eu li essa semana, por isso que está fresca na cabeça.
da década ali de 70, que ele está falando até hoje, o salário do trabalhador americano aumentou 18%. O salário do presidente das empresas aumentou 1.700%. A relação entre quanto o presidente da empresa e a média de salário dos funcionários da empresa era 20 vezes, hoje é mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer, e é por isso que eu acho um absurdo ter bilionário, é muito simples. Dinheiro, irmão, ele quer dizer um direito à riqueza. Então, por exemplo, se a gente pode chegar aqui e falar o seguinte, ó, pega tudo que é moeda do mundo, multiplica por 10. E aí tudo vai subir de preço, você vai ter uma inflação para as coisas se readequarem, porque o que tem para ser oferecido em troca daquele dinheiro é limitado, é escasso.